Exilados por Amor, parte 3, capítulo 33. Ainda envolvido pela doce energia de Elvira, José despertou e olhou em torno. Sara já estava de pé e à beira da janela, dizendo: "Isso é uma blasfêmia. Ele se deixa aclamar como se fosse o Todo-Poderoso. É uma blasfêmia." José se levantou e, ainda sonolento, aproximou-se da janela. "O que está acontecendo? O que te incomoda tanto?" perguntou. Ela apontou na direção do templo de Jerusalém. "Veja, é aquele Jesus aclamado pelo povo. Ele tem de ser detido." Dizendo isso, afastou-se da janela. Ia deixando o quarto quando ele, depois de tentar ver o que se passava, indagou: "Como sabe que é ele? Não consigo ver direito, só vejo a multidão e..." "Timóteo me disse. Mandei-o bem cedo à casa de meu pai para buscar algumas roupas que minha mãe comprou para mim. E ele voltou contando tudo em detalhes. Não posso acreditar que não o tenham detido." "Afinal, Sara, que mal ele lhe fez?" "Do que está falando, José?" "Que mal este homem lhe fez para causar tamanha aversão?" "Ora, ele se mostra inimigo de nossa tradição, de nossos antepassados. Eu é que não compreendo por que você sempre parece ter por ele certa simpatia. Estou certa?" Erguendo um pouco mais o corpo, José limpou a garganta e retrucou: "Não é isso. Apenas não compreendo por que todos lhe têm tanta hostilidade. Até onde sei, ele não fez nada contra nossas tradições." "José, ele fala em igualdade, em perdão das ofensas, em humildade, em justiça. E não é isso mesmo que Moisés nos ensinou através das leis?" Sara fechou ainda mais o semblante ao dizer: "Não há justiça em termos de pagar tão altos tributos aos nossos dominadores. Os romanos estão nos expoliando e precisamos de um libertador, de um verdadeiro emissário do alto para nos restaurar a liberdade. Somos o povo eleito do Todo-Poderoso e esperamos pelo emissário dele que nos salve, finalmente, dos opressores. Esse Jesus é patético. Apregou a ser enviado dos céus e sabe como entrou em Jerusalém?" José não respondeu. Ouvia atentamente a esposa e prosseguiu: "Entrou em um burrico. Veja se ele poderia ser nosso libertador. Não, Jeová nos fará justiça. Somos um povo especial, os escolhidos, e não podemos mais viver sob a opressão de nenhum soberano que não seja o Senhor. Nós é que devemos dominar com as leis de Deus e com a tradição de nossos antepassados." Sem saber o que dizer, José permaneceu, ora olhando a esposa, que continuou a falar, ora tentando identificar pela janela algo em meio à multidão. Finalmente ela veio até a janela, olhou mais uma vez para fora e virou-se para José. "Isso tem de acabar. O Sinédrio precisa tomar uma providência definitiva contra esse agitador." Olhando fixo para José, que manteve silêncio, Sara saiu do quarto resmungando: "Alguma coisa tem que ser feita." José ficou encostado à janela por mais algum tempo, tentando enxergar o que ocorria. Porém, àquela distância, só via a multidão. Vestiu-se, tomou um rápido desjejum e saiu direto para o templo. Assim que se aproximou da multidão, perguntou a um homem que parecia saber o que se passava: "O que está acontecendo?" "É Jesus de Nazaré. O povo o saúda como a um grande rei." "E ele o que faz?" "Apenas acena para o povo e sorri." "Aceita então a aclamação?" O homem mediu José de alto a baixo e perguntou: "Quem é o Senhor? Não é José de Arimateia, o rico mercador?" José empalideceu e respondeu: "Não, acho que está me confundindo com alguém." O homem insistiu: "Como não? Lembro-me de o ter visto quando chegou trazendo tecidos de uma de suas viagens. Também sou mercador."
Aflito e temeroso, José disse: deve estar me confundindo. De qualquer modo, só estava querendo entender o motivo de tanto tumulto. Tenho trabalho a fazer e meu acesso está sendo dificultado por essa confusão. Sem esperar resposta, ele voltou para casa. Entrou e enfiou-se em uma das salas onde costumava planejar suas viagens e seus negócios. Ali sentado diante de uma ampla janela, ficou absorto observando o horizonte. Perto das 11 da manhã, Sara entrou e perguntou: não vai se arrumar? José, como se despertasse de um sonho, olhou por instantes e perguntou: para o almoço? Mas é cedo. José, você me avisou que Pôncio Pilatos viria almoçar conosco hoje, esqueceu? Ainda que os romanos me causem náuseas, admito que a convivência com eles é boa para os seus negócios. Já está tudo pronto. Não diga que desmarcou o almoço e não me comunicou. Tinha esquecido completamente, Sara. Que bom que me lembrou. Vou preparar-me agora mesmo. Abraçou a esposa à porta, agradecendo. Obrigado, querida. Você sempre me ajuda em tudo. Sara observou o marido e disse: está estranho, José. Não costuma esquecer seus compromissos. O que o preocupa? É esse Jesus, não é? José fitou-a e respondeu: sim, Sara, é esse Jesus. O almoço transcorreu com tranquilidade, e o assunto principal foi o Nazareno, que tanto atraía a atenção do povo. José esforçou-se o quanto pôde para desviar a conversa para temas que naquela circunstância lhe interessava mais focalizar. Contudo, era Pilatos quem insistia em retornar ao jovem de Nazaré. Não entendo, José, por que os conselheiros do Sinédrio têm tanto medo desse homem? Ele não é um impostor? Diante dos olhos atentos da esposa, José procurava contemporizar, sem, no entanto, defender Jesus de qualquer modo que fosse. E foi Sara que interveio. Ora, senhor governador, o que diria se ele se colocasse acima dos seus deuses? Seria inadmissível, pois é exatamente isso que os integrantes do Sinédrio pensam. Eles estão lá para zelar pela ordem, pelo bem do povo, pelo cumprimento das leis. E creio que tomarão as medidas necessárias para acabar com essa situação. José ouvia calado. Pilatos também emudeceu, e ele aproveitou então para mudar de assunto. Pilatos, trago ótimas novidades da Britânia. Esteve lá? Desta vez não fui pessoalmente. Enviei um homem de minha inteira confiança. Eles estão interessados em nosso estanho. Temos ainda que acertar pequenos detalhes quanto às condições do pagamento. Porém, o interesse é grande. Acho que faremos bons negócios por lá. Desviada totalmente a atenção de Pilatos, eles terminaram o almoço e José o levou até sua sala. O domingo passou calmo e Pilatos, que viera acompanhado da esposa Cláudia, deixou a casa de José ao entardecer. Tão logo eles saíram, José foi para o quarto e ali ficou. A atmosfera era tensa em toda Jerusalém, como se alguma coisa grave estivesse em suspenso, prestes a se desencadear. A despeito dos preparativos para a celebração da Páscoa, algo parecia diferente. José sentia-se angustiado, triste. Naquela noite, não suportando a sensação opressiva, resolveu procurar Jesus outra vez. Esperou que a esposa adormecesse e saiu cuidadosamente, sem fazer barulho. Envolvido em uma bela e pesada túnica, foi ter com os discípulos de Jesus. Quando o viu, Pedro inquiriu: o que faz aqui, José? Preciso falar com o mestre. Agora é muito tarde, ele precisa descansar. Preciso muito vê-lo, por favor. Por que não vem durante o dia como todos os outros? Tem de aparecer furtivamente no meio da noite? Não vê que o mestre necessita descansar? José baixou a cabeça envergonhado. Sabia que Pedro estava certo, que ele deveria fazer o que sua consciência lhe cobrava,
mas não conseguia. João saiu para ver o que estava acontecendo e, ao ver o visitante, saudou. José, seja bem-vindo. Como vai, João? Veio ver Jesus? Eu gostaria muito, mas Pedro diz que o mestre precisa descansar. É verdade, ele tem se sacrificado muito nos últimos dias. Não sei como consegue. Depois, dirigiu-se a Pedro. Acho melhor dizer a ele que José está aqui. Talvez o receba. Pedro continuou firme em sua posição. É muito tarde, João. O mestre precisa descansar. João calmamente respondeu. Eu sei, Pedro, tem razão. Porém, vejo que José está aflito. Precisa falar com Jesus. Vamos ao menos avisar que ele está aqui. Conduzindo José até a sala da entrada, pediu. Aguarde um pouco. Vou ver se Jesus pode recebê-lo. Pedro os acompanhava e encarava José visivelmente contrariado. João logo apareceu chamando. Venha, José, o mestre o espera. Quando Pedro fez a menção de objetar, João disse, vai ser um encontro breve, fique tranquilo. José penetrou rapidamente o interior da pequena casa, à procura de Jesus. João e Pedro retomaram a questão das visitas e este esclareceu. Não é isso que me incomoda. O que não tolero é que esses homens o aceitem em segredo, sem ter a coragem de assumir que são seus seguidores. Novamente, João intercedeu em favor de José. A situação de José é complicada. Ele ama Jesus, posso perceber isso em seus olhos. Não a ponto de segui-lo, Pedro redarguiu firme. João suspirou. Quem sabe isso não mude hoje? Temos de acreditar, Pedro. Negando com a cabeça, Pedro resmungava. Não acho isso correto. Ele é um medroso, um covarde, não tem coragem. João se calara. Não demorou muito e José surgiu outra vez na entrada da casa. Com os olhos vermelhos e rasos de lágrimas, agradeceu apertando a mão do discípulo. Obrigado mais uma vez, João. Sempre é muito generoso comigo. João abraçou-o e respondeu. Não me agradeça. Eu tenho por você um grande carinho, José, e espero que encontre muito em breve o que está procurando. Obrigado, meu amigo. Uma vez mais, obrigado. Enxugando as lágrimas que insistiam em descer-lhe pelo rosto, José despediu-se de João, de Pedro e de alguns outros que estavam à porta da casa e voltou depressa para a mansão. Assim que chegou, enfiou-se na cama em silêncio para não acordar a esposa. Ajeitou-se nas almofadas e, fitando o teto, começou a relembrar a conversa que tivera com Jesus. Evocou cada frase, cada palavra, extremamente comovido com a recepção amorosa do mestre. Ao mesmo tempo, seu coração doía e sua mente estava dividida. Sentia que devia unir-se a Jesus e assumir de vez sua posição em favor dele. Por outro lado, resistia a colocar em risco sua condição e suas conquistas sociais e materiais. Sabia que era radical a rejeição dos principais de Jerusalém a Jesus. Segui-lo abertamente, naquelas circunstâncias, poderia significar transformar-se em inimigo de seu povo. Os primeiros raios de sol encontraram José ainda acordado, refletindo e recordando. Ele não pudera dormir um minuto sequer naquela noite.